Meu nome é Fernando Mota, professor de Química Pura, e nessa aula vamos falar sobre velocidade de desintegração. Mas antes disso, eu preciso pedir para você me ajudar. Dá o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho, comente, compartilhe e vamos fazer esse canal crescer. E toca a vinheta, vambora! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura! Vambora, galerinha! Para mais uma aula de radioatividade. E nessa aula nós vamos falar sobre velocidade de desintegração. Aqueça o cérebro aí. Galera, ouvir música antes de começar os estudos, isso gera hormônio que explode a cabeça e te dá mais foco, mais atenção. Então procure fazer mais isso. Ó! Ai, vambora! Parou e vambora! Galera, mais uma aulinha então aqui de radioatividade. Deixa eu falar para vocês aqui. Estava conversando com alguns alunos meus, tá? De aulas presenciais, né? E eles elogiando os vídeos, fazendo os comentários e tudo. E eu fico muito agradecido e feliz por isso, né? Mas teve um aqui que falou um negócio engraçado demais. Motinha, tem uns amigos meus que estão assistindo, tá adorando o seu canal, tá adorando as aulas. E eles falam assim, nossa, e é tão legal que ele também erra. Gente, olha só. Eu sou TDAH e sou disléxico, tá? Então tem hora que a mente está acelerada, o pensamento está acelerado e ele não me acompanha. E aí eu acabo escrevendo um trem errado. Tem hora que eu escrevo errado, troca a letra, troca a sílaba, come uma letrinha. E o mais engraçado é quando eu vejo e falo outra coisa. Vocês já perceberam isso aí, né? Então olha só. Quando a aula ela é presencial, acontece de eu falar assim, gente, esse é apagador. E aí os alunos falam assim, Mota, isso é um pincel, não é apagador não, é um bicho mesmo, viajei. Só que aqui na gravação não tem como. A câmera não vai me falar se eu troquei as bolas, tá? Então sempre que houver dúvida, se eu não conseguir detectar na hora, vocês podem me mandar uma mensagem, tá? Pode me mandar aí uma mensagenzinha, ou no próprio canal do YouTube, ou no próprio Instagram, que eu vou tirar a sua dúvida tranquilamente, beleza? Então veja só. Então hoje vamos falar aqui sobre velocidade de desintegração. Gente, velocidade média, tá? A gente chama de velocidade de desintegração, mas na verdade é uma média. Velocidade média de desintegração ou atividade média radioativa corresponde a quê? Ao número de átomos, ao número de núcleos que sofreram desintegrações a cada segundo. Então olha só, você tem uma amostra, nessa amostra você tem, por exemplo, 100 átomos de um elemento radioativo, 100 núcleos, tá? De um elemento radioativo. O que acontece? Vamos supor que cada núcleo desse aí emita partículas beta, tá bom? Tá? Suponhamos que ele emita partículas beta, beleza? Aí o que vai acontecer? O número de partículas beta emitido por segundo, isso é velocidade. Então, a quantidade de núcleos. Então, por exemplo, eu tinha 100 núcleos emitindo partículas beta. Só que aí o que acontece? Lembra que quando ele emite uma partícula beta ou uma partícula alfa, ele sofre uma transmutação radioativa? Ele deixa de ser aquele elemento e vira um outro elemento. Consequentemente, o que acontece com o número de átomos desse elemento original? Vai diminuindo, vai diminuindo. Então veja bem, eu tenho, portanto, um certo número de átomos no início e um certo número de átomos no final. O número de átomos no final menos o número de átomos no inicial é justamente o quê? A variação desse número de átomos. A variação desse número de núcleos. Essa variação por tempo é o que nós chamamos de velocidade de desintegração ou atividade radioativa ou simplesmente atividade.
Então eu estou falando aqui sobre velocidade de desintegração, que vai corresponder ao número, tá, de emissões radioativas. Pode ser partículas betas, pode ser partículas alfa, tá, por unidade de tempo, beleza? Então olha só, veja bem. Velocidade vai ser igual, portanto, a variação desse número de núcleos radioativos pelo intervalo de tempo, perfeito? Aí o que vai acontecer? Eu tenho duas unidades de medida, que é o Curie e o Becquerel. O do Sistema Internacional de Medida é o Becquerel, que corresponde ao quê? Ao número de partículas emitidas por segundo. Então, por exemplo, eu tenho lá 100 átomos radioativos. Cada átomo desse aí emite, vamos supor, cada átomo desse aí emite uma partícula alfa por segundo. Eu tenho 100 emissões por segundo, beleza? 100 emissões por segundo seria a velocidade dele naquele instante. Passou um tempo, o que vai acontecer com o número de átomos radioativos desse elemento? Vai diminuir. Suponhamos que eu passei para 50 átomos radioativos. 50 átomos radioativos. E cada um desse aí emitindo uma alfa. Vai ser agora o quê? 50 alfas, 50 por segundo. Então a velocidade agora é 50 por segundo. Esse número de emissões de partículas por segundo é o Becquerel. Esse Curie, nem vou falar muita coisa desse não, tá? Porque um Curie vai corresponder aí a, se eu não me engano, 3,7 vezes 10 a décima emissões de partículas por segundo. Mas o mais usado é o Becquerel, tá bom? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: Curie e Becquerel é unidade, né, de medida de velocidade radioativa, de atividade radioativa. Nesse exemplo que eu acabei de dizer, 100 átomos radioativos passou para 50, qual é a variação do número de átomos aí? 50. Se for essa variação por segundo, vai dar o quê? 50 emissões por segundo, tá? Velocidade de 50 Becquerel. Outro ponto importante. Essa velocidade aqui, galera, não é igual às velocidades das reações químicas, não. Essas velocidades aqui só dependem da quantidade de núcleos radioativos e do tipo de átomo radioativo, do tipo. Então veja bem, de novo. A velocidade de desintegração radioativa só depende do número de átomos radioativos e do tipo de átomo radioativo. Você pode colocar até como hashtag OBS. Coloca aí, hashtag OBS. Hashtag OBS. Coloca aí, hashtag OBS. Como assim, professor? Hashtag OBS? Sim, menina? Assim, menina? Hashtag OBS. Hashtag OBS. Então escreva. A velocidade de desintegração radioativa. A velocidade de desintegração radioativa só depende do número de átomos radioativos e do tipo de átomo radioativo. Isso quer dizer o quê? Que não depende da temperatura. Se você esquentar, não vai acontecer mais rápido, igual nas reações químicas. Nas reações químicas, se você aumentar a temperatura, reage mais rápido. Aqui não. Não tem esse negócio de colocar catalisador, vai resolver nada. Não tem esse negócio de mexer com pressão, tá? Mas se você aumentar a quantidade de átomos, aí a velocidade aumenta, beleza? Então a velocidade aumenta. Então, ó, quanto mais átomos radioativos, maior vai ser o quê? A emissão de partículas. Maior vai ser o quê? A emissão de partículas e, portanto, maior será a velocidade. Perfeito? Então, ó, vamos para um probleminha aqui, ó. Que o que eu quero, mais importante, é o seguinte: saber que essa velocidade não é igual à velocidade das reações químicas e cai probleminhas como esse aqui, ó, onde eu vou trabalhar com o período de meia-vida, só que não vai ser usada a massa do elemento, vai ser usada a velocidade de desintegração. Então veja bem, se a atividade de certa amostra de iodo diminui de 160 milicurie no instante inicial, ou seja, no instante inicial, qual é a velocidade? 160 milicurie. Para 10 milicurie após 32 dias, ou seja,
depois de 32 dias, qual é a velocidade radioativa? 10 milicurie. Repara que, à medida que o tempo passa, o número de átomos radioativos diminui, porque ele transmuta, perfeito? Consequentemente, o que acontece com a velocidade? Vai diminuindo. Qual a sua atividade 16 dias depois do instante inicial? Então, pera aí, vamos com calma. Quanto que eu tinha no início? 160 milicurie. Eu vou colocar só 160, tá bom? Vou colocar só 160. Então, no início era 160. No final, foi para quanto? Foi para 10. Gente, eu vou trabalhar aqui do mesmo jeitinho que eu raciocino o período de meia-vida para massa. Porque eu tenho uma relação diretamente proporcional entre velocidade e a massa de núcleos radioativos, a massa de átomos. Quanto maior a massa de átomos, maior é a velocidade. Menor a massa de átomos, menor é a velocidade. Então eu tenho 60, que reduz a metade, passou para quanto? 80, ou seja, depois de quê? Depois de um certo período de meia-vida. O que é período de meia-vida? O que é período de meia-vida? É o tempo necessário para que o quê? Metade da massa se desintegre. Então, 160 desintegrou a metade, foi para quanto? 80. A velocidade acompanha a massa. Depois de outro período, foi para quanto? 40. Outro período, foi para quanto? 20. Mais um período, foi para quanto? 10. Opa, chegou de 10. Chegou de 10. Isso significa que desintegrou quantas vezes? Desintegrou quantas vezes? Desintegrou 1, 2, 3, 4 vezes. Eu tenho 4 meias vidas aqui. E passou quanto tempo? Passou quanto tempo? 32 dias para isso. Quer dizer então que 32 dias dividido por 4, isso é o quê? 8 dias. 8 dias é justamente o período de meia vida. 8 dias é justamente o período de meia vida. Passaram 32 dias, saiu de 160 e foi para 10. Decaiu 4 vezes. Então o período de meia vida é 8. Beleza? 8. Ele quer saber o quê? Qual é a atividade após 16 dias? Após 8 dias, foi para 80. Após mais 8 dias, foi para 40. Após 16 dias, foi para 40. Qual é a atividade? 40 milicurie. Perfeito? Então, ó, eu posso trabalhar com a velocidade igualzinho eu trabalharia com a massa, número de mols, porcentagem, do mesmo jeitinho, com o mesmo raciocínio que nós vimos na aula passada. Belezinha? Então, ó, show de bola. Então, ó, o que eu quero que você saiba? Velocidade de desintegração, ou velocidade, ou atividade radioativa, ou simplesmente atividade, diz respeito a quê? A quantidade de emissões radioativas por unidade de tempo. Eu posso fazer uma relação com o número de átomos, tá? Que vai variar no processo, beleza? Essas velocidades não dependem da temperatura, da pressão, da presença de catalisador, igualzinho vocês viram lá em cinética, tá bom? Mas depende apenas de quem? Do número de átomos, do número de núcleos, da quantidade e do tipo de átomo. Belezinha? Então, galerinha, som na caixa, estuda. Revisão. Beleza? Próxima aula, nós vamos falar sobre o quê? Datação do carbono 14. É isso aí, galera. Beijo no coração, energia. É química pura. Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.